28º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, Sabedoria 7 a 11. Salmo responsorial, Salmo 89. Segunda leitura, Hebreus 4, 12 a 13. Evangelho, Marcos 10, 17 a 30. Jesus se pôs novamente a caminho. O destino é Jerusalém. De novo é interceptado, e dessa vez por um certo alguém, que não é nomeado ou classificado. Sabe-se apenas pelo versículo 22 que era muito rico. Segundo Mateus 19, 22, era um jovem. Já segundo Lucas 18, 18, era um homem de posição elevada. Graças a essa nova situação, os discípulos receberão nova instrução. Pedro fará uma afirmação em nome do grupo, e Jesus colocará a exigência do desprendimento familiar e de bens, representado na casa e no campo. O episódio pode ser subdividido em 3 partes. Versículos 17 a 22, Jesus e alguém que veio correndo ao seu encontro dialogam. Versículos 23 e 27, Jesus fala algo desconcertante aos discípulos, que por sua vez reagem com admiração e espanto. Versículos 28 a 30, Pedro também reage em nome do grupo. Está em jogo a recompensa pelo seguimento. Na primeira parte, existe um diálogo que se instaura entre esse alguém e Jesus a partir de um movimento, veio correndo, de uma postura reverencial, ajoelhou-se diante dele, e de uma pergunta existencial: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Versículo 17. Como em geral acontece, Jesus não responde com uma afirmativa ou uma negativa, mas contrapõe outra pergunta: Por que me chamas de bom? E não dá a chance de resposta, mas ele mesmo a oferece. Só Deus é bom e mais ninguém. Versículo 18. Essa resposta advém do fato de que só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho. Tal resposta interpela. A razão é facilmente percebida. O que é bom para mim pode não ser bom para você, mas Deus é bom para os dois. Jesus colocou e pautou o parâmetro da bondade de Deus de forma bem clara e direta. Conheces os mandamentos? Pois ele havia perguntado o que devo fazer. Chama a atenção o fato de Jesus citar apenas os mandamentos que dizem respeito ao bem comum e são a base das relações sociais. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 19. Jesus colocou diante desse alguém o que necessariamente se deve fazer para que haja uma correta e justa convivência dentro e fora da própria família. É um modo concreto para se procurar o bem para si próprio e para os demais, terminando pela inversão que Jesus fez com os próximos mais próximos, pai e mãe. Esse alguém poderia ter saído da presença de Jesus feliz com a resposta recebida, mas nele havia algo que ainda precisava ser satisfeito, pois, com sinceridade, disse: Mestre, tudo isso tenho
observado desde a minha juventude. Versículo 20. Note-se que não disse uma segunda vez bom mestre, mas apenas mestre. Parece que aprendeu a lição. Diante da sua inquietação e pronta resposta, deve-se considerar como acima dito que foi sincera e verdadeira, pois do contrário Jesus a teria desmentido. Jesus, antes de falar, olhou para ele com amor. É uma pausa carregada não de sentimentos, mas de pura graça, para poder propor a exigência necessária e libertadora, que mudaria radicalmente a vida desse alguém. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 21. É possível dizer que esse alguém estava muito próximo da perfeição. Contudo, só por essa proposta de Jesus se percebe o cerne da questão que havia sido colocada. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Versículo 17. Esse alguém já tinha muitos bens, e todos, diga-se de passagem, graças a Deus, segundo a concepção da retribuição que cabe ao justo, mas não possuía ainda o verdadeiro bem, a sabedoria para o desprendimento dos bens, a fim de seguir o verdadeiro bem, que é Jesus. Para ter este bem, não era preciso perder os bens que possuía, mas devia empregá-los devidamente com os pobres, para começar uma nova vida, seguindo o pobre que não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, 20, Lucas 9, 58. Talvez aqui se encontre uma fundamentação para aquela prática da igreja primitiva, onde os mais abastados vendiam os seus bens e traziam para a igreja a fim de socorrer os mais necessitados da comunidade. A sequência verbal é muito importante, pois para ganhar a vida eterna é preciso aplicar não apenas os bens com os pobres nessa vida, mas ir até Jesus e segui-lo. Jesus fez com esse alguém a mesma proposta de seguimento que fez a André, a Pedro, a Tiago, a João, a Mateus. Ao olhar cheio de amor de Jesus, se contrapõe o abatimento e a tristeza desse alguém. A razão é clara, porque era muito rico. Isto é, era muito abençoado, como disse, segundo a doutrina da retribuição. Como abrir mão de seus bens para seguir o Mestre Jesus? Aqui se compreende a relação que pode ser estabelecida com sabedoria 7, 7 a 11. A atitude do rico é diametralmente oposta a esta leitura. No lugar da riqueza, Jesus propôs a disponibilidade e o seguimento. Ele é a sabedoria de Deus encarnada e é a maior riqueza. Quem veio correndo foi embora abatido, pois a proposta de Jesus frustrou e não correspondeu às expectativas dele. Teria Jesus pedido demais? Acredito que não. Jesus, porém, quis mostrar a incompatibilidade entre o que se considera bens nessa vida e o bem que faz ter um tesouro no céu. A palavra rico realiza a transição da primeira para a segunda parte, que tem a ver com a fala dirigida aos discípulos e a reação destes
com a admiração e espanto. Do momento particular dedicado ao rico, Jesus passa a instrução dedicada aos discípulos, com uma fala igualmente desconcertante. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Pois também os discípulos acreditavam nos bens terrenos como justa retribuição da parte de Deus. Sem dúvida, se pode citar a segunda leitura. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Pode-se pensar ou admitir que ganhar a vida eterna seria o mesmo que entrar no reino de Deus? Em certo sentido, sim, desde que seja compreendida a proposta feita por Jesus. Vem e segue-me, versículo 21. O reino de Deus instaurado por Jesus não é uma realidade para o futuro, mas fazer parte dele é o meio eficaz para se ganhar a vida eterna. Por isso, Jesus repete, não da mesma forma, mas com um vocativo compatível com o olhar cheio de amor que foi dirigido àquele rico. Filhos. Se para o rico Jesus foi chamado de bom mestre depois de mestre, agora Jesus chama os seus discípulos de filhos, designação que acentua a qualidade íntima dos que estão com ele e, de certa forma, caracteriza a relação deles com Jesus e vice-versa. Também a sabedoria chama o ser humano de filho. Contraposto ao difícil, Jesus apresenta o mais fácil, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 25. Que dizer diante desse paradoxo? Se aos olhos humanos o enorme não pode passar pelo que é pequeno, isso aos olhos de Deus não é um problema. Verifica-se que os discípulos perceberam bem o sentido da fala de Jesus pela pergunta que fizeram e que revela de fato o que está em jogo. Então, quem pode ser salvo? Ante a preocupação da possibilidade da exclusão, Jesus acentua que o impossível é somente possível para Deus. Por acaso não foi assim que o Verbo Divino se encarnou no seio de Maria? O infinito no finito? Isso não seria muito mais que um camelo passando por um buraco de uma agulha? Passa-se do difícil ao fácil, do impossível ao possível. É preciso pensar também na dimensão eclesial e nas dificuldades que a Igreja está enfrentando devido à sua pobreza material. É a partir dessa fala de Jesus e da sua devida compreensão que se passa para a terceira parte com a reação de Pedro em nome do grupo. Por detrás da afirmação, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, se encontra, por um lado, o apego não aos bens, mas aos familiares. E, por outro lado, a presença da dinâmica ainda muito viva da retribuição. É impossível não se perceber a estreita ligação entre a pergunta que aquele alguém fez a Jesus e a resposta de Pedro com base no abandono de tudo para seguir Jesus. Note-se que na sequência do que foi deixado, o Pai está incluído, mas não aparece na sequência da recompensa, que comporta inclusive perseguições. É uma clara alusão ao momento que está por vir na vida de Jesus e que retrata bem a vida da igreja primitiva, marcada por perseguições tanto em âmbito judaico, onde elas começaram, como em âmbito romano, onde elas se intensificaram.
Digno de nota é o fato de não se falar em esposa. Segundo 1 Coríntios 9,5, os apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, isto é, Pedro, tinham o direito de levar a esposa com eles nas viagens missionárias. Talvez por isso não foram citadas como necessário deixá-las. Se isso procede, aqui se tem uma importante ligação com a questão do divórcio, tratada em Marcos 10, 2 a 12, tema central do Evangelho de domingo passado. A pobreza exigida por Jesus, ou o abandono aos bens materiais e familiares, se compreende na dinâmica da liberdade concreta de tudo que pode ameaçar a necessidade incondicional de depender somente de Deus, o único que pode garantir a vida eterna no mundo futuro. É assim que se obtém a resposta para a pergunta: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nesse domingo, diversos temas são propostos pelas leituras. Tais temas podem ser interligados de várias maneiras. A escolha da sabedoria no lugar das riquezas, primeira leitura, permite compreender o diálogo de Jesus com a pessoa que era muito rica, Evangelho. A opção pela vontade de Deus em Jesus reflete o seu amor pela sabedoria, que é, por sua vez, a escolha da verdadeira riqueza. Jesus, embora sendo rico, se fez pobre para todos enriquecer. Com isso, se deve lembrar que o tema da riqueza não está ligado apenas ao aspecto material ou econômico, mas também à riqueza da palavra de Deus, que julga os pensamentos e as intenções do coração, segunda leitura, pois ensina os discípulos a viver com sabedoria, assumindo o desprendimento necessário para colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas suas opções e decisões. Dessa forma, pode-se dizer com o salmista: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. É uma mensagem que fortemente deve ecoar em nossas mentes e corações, em particular em nossa sociedade tão inclinada ao poder, à busca da riqueza econômica, ao bem-estar fugaz e esbanjador. Quem reflete sobre isso, sabe que a sua salvação está nas mãos de Deus, que hoje coloca diante de nós a sabedoria da sua palavra, Jesus Cristo, que também diz a cada um de nós: vem e segue-me. Bom e abençoado domingo no Senhor.